Agora, oficialmente, a gente tem a despedida dos torcedores. A gente já teve bastante confusão na Casa Rosada, em Buenos Aires, onde está acontecendo o funeral do ex-atleta, ídolo, né, mestre da bola, ensinou aí muitos a jogarem futebol, a se apaixonar pelo esporte. A gente vê manifestações bastante bonitas. O Gutierrez até separou algumas, né, algumas imagens de torcedores de times adversários que nesse momento de dor, de luto, as pessoas se ajudam, muitas pessoas passando mal nas filas. A gente sabe que a idolatria pelo Maradona por lá é religião, de fato, existe uma religião dedicada ao Maradona, e as pessoas estão bastante sentidas nesse momento, milhares de pessoas reunidas em longas filas, e esse velório vai então até às 6 horas pelo horário de Brasília. Por lá, a expectativa é que mais de 1 milhão de pessoas passem pelo local para se despedir, e desde o início da madrugada, milhares de torcedores já formavam uma fila que avançava bastante pelas ruas de Buenos Aires. Houve bastante confusão no início, porque a gente está vivendo uma pandemia, as pessoas precisam usar máscara, manter o distanciamento, e não pode todo mundo entrar ao mesmo tempo. Então, entram grupos de 20 em 20 pessoas, né? Então, entram as 20 pessoas, fecha o portão para depois, quando essas 20 saem, eles acabam liberando mais. Está tudo sendo transmitido pelas redes sociais. O torcedor que quiser acompanhar também pode acessar os links lá em guaíba.com.br. A gente faz esse redirecionamento para quem quiser assistir tudo ao vivo, e é bastante bonito, porque a gente tem pessoas de todas as idades, de todos os clubes, né, de todos os sexos. A gente tem essa reunião de pessoas para se despedir num momento tão difícil para todos nós, a pandemia deste que foi o mestre do futebol. Inclusive ontem o Pelé se manifestou, né, foi muito tocante, porque ele falou que esperava um dia poder jogar futebol com o Maradona no céu. Muitas pessoas também, inclusive veículos de comunicação, que faziam aquela brincadeira: agora Deus está no céu, Deus chegou ao céu e Deus não morre. E também, principalmente os veículos de comunicação, né, da Inglaterra, que colocam, né, agora ele está nas mãos de Deus, fazendo essa alusão, né, a um dos momentos mais emblemáticos da carreira do Maradona. E também atendendo a um pedido da família, né, que fez uma cerimônia íntima antes do início dessa cerimônia pública. Eles então solicitaram que o caixão ficasse fechado durante todo o período dessa celebração, e o Maradona, é claro, será enterrado no cemitério Jardins de Bela Vista, em Buenos Aires, mas o horário ainda não foi divulgado. Mas se espera uma mobilização parecida com a de Evita Peron, viu, Zé? As pessoas pretendem sim acompanhar, os torcedores, apesar de visitarem, eles se mantêm ali naquele local, aguardando o momento em que o corpo, né, vai fazer essa viagem até o cemitério, que com certeza vai ser acompanhado por muitas pessoas. A polícia de Buenos Aires teve que fazer uma estratégia bastante complexa e emergencial para tentar conter, né, essa grande aglomeração, mas que foi impossível, né, evitar que o torcedor chegasse próximo do ídolo. Inclusive, essa foi uma restrição bastante significativa. Tivemos bastante confronto no início do velório, porque as pessoas não podem chegar perto do caixão. Os seguranças tiveram até que conter algumas pessoas que entraram em confronto, mas até o momento está tudo resolvido, não teve, né, uma grande ocorrência, mas o pessoal então está mantendo a calma nesse momento bastante difícil para o futebol e principalmente para os argentinos. Eu estou olhando aqui as imagens porque, como disse a Ana, nós estamos acompanhando o Clarín, que é o principal jornal argentino, um dos principais, talvez o principal. Ele tá com um link no YouTube e transmite permanentemente tudo em torno desse funeral do Maradona. E eles estão com um dia de sol, bastante, pelo que eu pude ver da vegetação, das árvores ali, é uma manhã bastante final de manhã de vento lá em Buenos Aires, mas de tempo firme. O céu está azul e temos sol. Eles fizeram como se fosse um passeio, um corredor, as cores da bandeira argentina. Eles colocaram aqueles gradis, e com as grades eles fizeram uma passarela de acesso ao interior da Casa Rosada, que é o Palácio do Governo argentino. E ali vão passando, eles vão controlando a entrada das pessoas, e as pessoas bem devagar vão passando, mas à frente desse gradil, à frente dessa passarela, tem uma contenção com o policiamento, e é uma grande aglomeração de muitas pessoas. O começo da manhã, inclusive, foi de um certo tumulto, uma tentativa de entrar na marra, e a polícia com dificuldades. Agora eles estão mais tranquilos, estão mais calmos. Muitos ostentam ou as bandeiras as camisetas da seleção argentina ou as camisetas do Boca. Alguns vêm enrolados em bandeiras da Argentina e vão formando uma pequena fila ao longo de todo esse passeio que dá acesso ao salão da Casa Rosada, onde está o corpo do Maradona. E as camisetas com a palavra Maradona nas costas, com o número 10, acabam predominando. Ia dizer alguma coisa, Ana? Acho que era o Guti que chamou. Eu ia falar primeiro sobre a foto que a Ana, até gostaria de saber o autor. É a foto de 2 torcedores com a camiseta do Boca,
confortando um torcedor do River no meio, com a camiseta do River, ele com a cabeça no ombro de um dos torcedores do Boca, e os três, obviamente, muito emocionados. Sobre essa confusão, eu estava assistindo desde cedo, ao vivo, pelo site do Olé, e realmente teve essa confusão, mas a situação, a coisa é tão grande, assim, o que está acontecendo na Argentina, que teve aquela confusão, o torcedor até feriu o rosto e tal, mas parece que alguma coisa entrou na cabeça deles, assim, e meio que parou, todo mundo se organizou, porque a confusão se dava por uma certa desorganização para ver quem entraria na Casa Rosada. Eles estão passando por frente ao caixão, o caixão já está tapado de camisetas, bandeiras, e você falou, claro, né, muitas camisetas do Boca, mas todo mundo entrando com todas as camisetas, são torcedores do Maradona. Parece diminuir, né, dizer que são torcedores, mas eu acho que é a melhor expressão, por mais que sejam amantes, fãs, apaixonados, até devotos, existem sim devotos pelo Maradona, mas eu acho que torcedores exemplifica bem assim, porque eles cantam, eles passam, agradecem, fazem sinal da cruz diante do caixão. Tem que passar rápido, né, porque é uma multidão muito grande, mas eu queria falar mais da parte quando se dissipou a confusão. Parece que o pessoal parou para pensar e disse, não, gente, olha onde a gente está, olha o que está acontecendo, vamos parar. E aí parou, porque se fosse uma confusão generalizada, a polícia nem conseguiria conter, né? Foi consciência mesmo, sei lá, espírito, nem acredito muito nessas coisas, mas deu para perceber, assim, que o pessoal se conscientizou que estavam num luto, num velório eu posso dizer, da maior figura do esporte, nem se fala, da maior figura da Argentina nesses últimos anos, e as homenagens realmente são muito lindas, assim. Claro que tem emoção, tem tristeza, mas ninguém deixa de como dizem os argentinos, alentar, fazer aquela homenagem de torcedor mesmo. Realmente, ontem eu fiquei meio quieto, assim, nem falei nada, estava de folga, até me recuperando de uma situação que eu passei, mas depois, agora cai a ficha, assim, é uma das maiores figuras que a nossa história moderna conheceu, né? Gostando ou não, as pessoas podem querer, e eu acho muito triste isso, querer tratar a doença que acabou levando ele e acabou derrotando ele como algo mais importante do que ele fez ou do que ele foi para a história, mas fica marcado para mim essa consciência, mesmo depois de uma certa confusão ali na frente dos gradis dos torcedores, dos amantes pelo futebol e por tudo que fez o Maradona, de pararem, respirarem, se organizarem e começarem as homenagens, né, merecidas. E a gente fala também... Isso, Ana. Vai lá, Magno. Oi, Ana. Não, bom dia, Ana, Carlos, também ao Zé Aldo, nosso Guti Orestes, ao ouvinte Guaíba. A Ana colocou bem quanto à mobilização em torno de Maradona, será algo parecido ao que foi com Evita Peron, em seu falecimento lá em 1952. Confesso conhecer a maior parte da história das grandes personalidades aqui do continente, mas para ficar entre o Brasil e a Argentina, que é a nossa maior proximidade, e a gente acaba se informando ainda mais, isso que vai acontecer, o que já está acontecendo em torno de Maradona é maior do que foi com Evita, é maior talvez com o que foi com Getúlio Vargas aqui no Brasil, com o que foi com Ayrton Senna. Maradona é o principal nome do futebol dos últimos 40 anos, não só argentino, não só sul-americano, mas mundial. E claro, com o argentino que tem ainda um sangue mais quente pro futebol, uma devoção, sim, para com o Maradona, torna as coisas ainda mais intensas, justamente por esse momento da morte dele. Eu creio que as homenagens, que as lembranças, que tudo aquilo que ainda vai ser colocado até o enterro de Maradona e, consequentemente, após isso, para a eternidade, para o infinito, é que o povo argentino teve ontem a sua maior perda, ao menos neste último século, aquilo que a gente pode ao menos relatar do que acompanha em se tratando de Argentina. Isso transcende o futebol, é a sociedade argentina, o povo argentino, é além do futebol, por tudo que o Maradona representava, representa e vai continuar representando pro futebol, repito, não só argentino. E agora há pouco, só para completar aqui essas questões de Argentina, a notícia é que o Alejandro Saavedra, muito emocionado pela questão aí evidente da morte do Maradona, passou por problemas, tem problemas de coração e foi internado agora pela manhã
lá em Buenos Aires. Então, é uma situação também que inspira cuidados pelos relatos que estou acompanhando aqui da imprensa argentina também em relação ao Alejandro Saavedra. Eu acho o seguinte, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Eu concordo plenamente com o Guti quando ele diz que o Maradona é o jogador de todas as torcidas. Não há quem não tenha torcido pelo Maradona, não há quem tenha idolatrado o Maradona pelo que ele apresentou no futebol. Não interessa se ele era apaixonado pelo Boca, mas os outros adversários, as outras pessoas dos outros times, os torcedores dos outros times o idolatravam igual. Até não precisavam dizer, eu sou fã do Maradona. Eram fã do Maradona, torciam pelo Maradona quando jogavam pela seleção argentina, mas também idolatravam ali no íntimo. Eles eram torcedores do Maradona. O Maradona é o torcedor de todas as torcidas. Inclusive, no Brasil, eu tenho absoluta certeza de que muita gente está lá está chorando porque era apaixonado pelo futebol do Maradona. É um cara que transcende a cor da camisa. Ele é um cara que, sem dúvida nenhuma, vai sempre ser idolatrado em todos os continentes. Um cara que foi jogador da maior categoria, um cara foi fantástico, foi maravilhoso, foi espetacular. Ontem eu ouvia a narração do Samuel de Souza Santos, naquele gol que ele driblou todo mundo, fez um golaço espetacular. Aquilo ali é uma coisa de gênio, aquilo ali é uma coisa de quem nasceu para fazer aquilo ali. Então eu acho que o Maradona, com certeza, foi o jogador de todas as torcidas, não só do futebol argentino, mas do futebol mundial. Ali tem uma coincidência histórica, essa oportuna lembrança do Orestes de Andrade remete para uma segunda lembrança. A Argentina vinha saída de uma derrota terrível numa guerra contra a Inglaterra. E aquele gol, o maior gol de um campeonato mundial de futebol, feito numa que o Carlos Guimarães considera a maior atuação de um atleta numa Copa do Mundo, era exatamente em cima daquele inimigo que tinha imposto à Argentina uma humilhação para todos. O mundo tinha assistido uma derrota trágica na Guerra das Malvinas. E aquilo ainda estava muito latente na vida dos argentinos. E o gol do Maradona, o gol de mão, o gol driblando meio mundo, os argentinos viam ali uma espécie de vingança. E agradecem eternamente a Maradona pelo que ele representava como um símbolo do argentinismo, como um símbolo daquela nação. E há fatores potencializadores dessa emoção que nós estamos acompanhando agora, que são de natureza social. A Argentina passa por um processo terrível de dificuldades econômicas imensas. Agora, recentemente, uma pesquisa indicou que 40,9% da população argentina está na pobreza. E os argentinos, a par disso, têm o Boca. A população argentina é em torno de 45 milhões de pessoas. O Boca tem mais de 30 milhões de torcedores. Tem a cada 5 argentinos, 4 torcem para o Boca. Então, para resumir, todo mundo torce pelo Boca, e ainda aqueles que não torcem pelo Boca, torcem pelo Maradona. São apaixonados pelo seu símbolo, pelo seu ídolo. E essa figura, tem razão quem disse, lá eles estão comparando em repercussão e sentimento pela perda ao que aconteceu com a Evita Perón. E são os grandes símbolos da Argentina agora, o Maradona, a Evita Perón e Gardel. Eu diria que Maradona tem mais peso na população argentina do que o atual Papa, do que o Papa Francisco. Ele tem mais aprovação, ele tem mais passionalidade em torno dele do que a própria figura santa do Papa. Mas esse momento que nós estamos acompanhando, é um momento em que as pessoas estão falando de vários Maradonas, mas eu prefiro que a gente se atenha a prestar a homenagem e o agradecimento pelo que o Maradona no campo, pelo que o Maradona jogador fez pelo nosso esporte, que é aquele em torno do qual nós trabalhamos. Antes, o Guimarães tem muito mais capacidade, ele deve falar melhor sobre tudo isso que aconteceu. Eu só queria usar uma frase da igreja maradoniana, dos devotos do Maradona, que eles dizem o seguinte: não julgamos o Maradona pelo que ele fez da sua vida, julgamos o Maradona pelo que ele fez das nossas vidas. Então acho que isso resume bem, né, o sentimento do argentino em relação a esse cara.
E eu acho, Zé, eu tenho. A gente fala, né, no momento complicado também que nós vivemos atualmente, né, nessa ideia de ideologia, politização, às vezes as pessoas, e eu vi muitas pessoas misturando as coisas, né, até às vezes criticando de forma demasiada, quando a gente tem que respeitar muito a história que foi de uma pessoa, né, de um atleta que reinventou o conceito de futebol, o conceito de torcer, a magia que era. Eu falo assim, uma das maiores narrações foi o jogo que tu citaste, né, da mão de Deus. A gente fala, assim, né, de um momento sensível, de um momento politizado, Maradona que nunca escondeu as suas crenças, né? A gente fala, ele teve sim erros na vida pessoal dele. A gente fala, né, o envolvimento, as prisões, infelizmente, relacionados, né, à máfia, ao tráfico, às drogas. Isso a gente lamenta, mas a gente também não pode esquecer o que ele representou, a figura, né, o mito que ele é, a lenda que ele é, né, junto a Pelé, a eterna briga, né, quem é o melhor do mundo, quem foi o melhor do futebol. A gente fala, a gente tem que respeitar, e nesse momento de dor, de luto, todos nós sentimos. E ele nunca abandonou o povo, Ana. Isso. Exato, ele sempre teve esse posicionamento. Tu falaste, né, a respeito do Boca. Ontem uma homenagem muito bonita e muito sensível, né? O único local aceso da Bombonera foi o camarote do Maradona. Então, como aquela luz, né, de que ele não morre, ele sempre será eterno, ele sempre estará nas mãos de Deus. Mas eu até achei linda muitas matérias. A gente daqui a pouquinho lá no nosso Instagram, @RDGuaíbaOficial, a gente vai ter uma galeria com as capas, né, que fizeram homenagem ao Maradona nesse momento tão difícil. Mas a ideia também de que um jornal francês colocou, né, que é o Deus diabólico, que ele sempre teve essa dualidade, ele sempre se manteve no status, né, de uma figura mítica, de um Deus do esporte, mas sempre mantendo a humanidade, que é os erros que todos nós cometemos ao longo das nossas vidas, os equívocos que todos nós cometemos, porque ele era humano, né? Mas com as habilidades de um Deus aí, a pessoa que eu falo, né? Para muitos ainda o melhor do mundo do futebol, e pela história, né? E pelo que ele representou, a gente não tem como não fazer essa recordação, e vai ter alguém que vai mudar o esporte, estará sempre na história, né? De qualquer modalidade, mas claro, do futebol em principal. E nesse momento só a gente também traz a informação, viu, Zé, que o presidente da Argentina está, então, na Casa Rosada, que faz a transmissão lá no YouTube. Eles estão fazendo toda essa transmissão da cerimônia nesse momento, então, o presidente da Argentina no local. Oi, pessoal, bom dia. Já falei bastante sobre Maradona, e hoje de manhã falava no Agora, inclusive com o Zé, a respeito desse processo de mitificação que o Maradona sofreu. E por que o Maradona é um mito para o povo argentino? Porque ele é porque ele é real. Nossos ídolos não são reais. Vamos pegar os grandes ídolos da história do futebol. A gente sempre vai ver eles nos seus momentos à paisana, nos seus momentos cotidianos, produzidos também. Alguém já viu uma remela no olho do Cristiano Ronaldo? Um fio de cabelo fora do lugar? Alguém já viu um posicionamento do Messi? O Neymar fora do campo é o Pai Taon. É uma produção. Todos são uma produção. A maioria é uma produção. Ronaldinho Gaúcho não é uma produção. Ronaldinho Gaúcho é um ser errático também. E o que menos se produziu foi o Maradona. O Maradona, ele não fazia questão nenhuma em mostrar uma imagem que não fosse a própria imagem perante os outros. Então hoje no Agora, aí depois o Jurandir falou, humano, o Jurandir falou, né, sobre essa humanidade, e que o Maradona, ele não era um exemplo. Isso não significa que ele seja um exemplo, mas o ser humano não é um exemplo para nada, né? Eu sei que a gente se enxerga como a melhor pessoa do mundo, a gente se enxerga como a melhor pessoa do mundo, mas na verdade a gente não é exemplo para ninguém. É difícil a gente falar sobre isso, né? Porque eu considero isso de fato. O problema é que a gente se acha de fato a melhor pessoa do mundo e se acha exemplo e acha que outras pessoas são exemplares sem ter profundo conhecimento a respeito de quem são essas pessoas. E o Maradona não fazia questão nenhuma de esconder todos os seus erros. Não fazia questão nenhuma de se mostrar uma produção. Ele era ele, errando, cheio de problema, dependente químico, que aliás não é nem erro nem acerto, é uma condição, é uma doença. Fazendo as coisas que ele fazia, ele era simplesmente ele. Talvez por aí se tenha a mitologia do Maradona, porque enxergava-se no Maradona uma coisa que era real. O Messi, fora do que é o Messi dentro de campo, ele é um robô praticamente, ele é quase uma extensão do que ele faz em campo. Da mesma forma que o Cristiano Ronaldo, que parece ser às vezes gente como a gente, mas não é. Porque gente como a gente tem remela no olho, entendeu? Tem fio do cabelo fora do lugar.
Tem. E o Cristiano Ronaldo nunca tem. É o que se fala do estereótipo do jogador, que é o jogador falando. Realmente, vamos falar com o professor. Carlos, o Cristiano ele tem que estar com o cabelo impecável, ele faz propaganda de shampoo. Então é obrigação dele estar com o cabelo impecável, limpinho, bonito. Qual outro que eu ia falar? Perdi. Mas enfim, o Maradona, ele expunha fora de campo a imagem da realidade, tá? Ele era real. Não era um exemplo. Fazia coisas que a sociedade condena, que a sociedade julga como imorais, erradas. Na verdade, eu acho que o Maradona é um grande pretexto pra gente debater dependência química em atleta de futebol, tá? Que existe e que muitos se escondem, e ele não fazia questão nenhuma de esconder. Sim. Como o Casagrande não fez também. Nós falamos do futebol porque é o nosso produto, mas a dependência química está em todos os níveis da sociedade, está em todos os países, em todos os lugares. E o Maradona vira uma figura porque é conhecido, vira uma figura emblemática por conta de uma ideia que, porque é dependente químico, é transgressor, é rebelde. Não tem nada a ver com transgressão e rebeldia, isso aí é uma figura de linguagem que fizeram muito antiga lá nos anos 50, 50 e 60 especialmente, em que a droga sempre esteve associada à transgressão, à rebeldia e à contracultura. Os hippies fizeram muito mal para a sociedade, essa que é real. É um pouco forte isso que eu estou falando, porque tem muita gente que se identifica com a cultura hippie, que é um saco. A cultura hippie fez muito mal para a sociedade, criou um monte de coisa errada e pensamento errado. A sociedade é uma sociedade de luta, não de contemplação. É uma sociedade de... Eu já estou fugindo do assunto, mas eu estou a fim de falar isso hoje. É uma sociedade de combate, não uma sociedade de resignação, não uma sociedade de pé para cima. E os hippies causaram isso para um monte de... O legado dos hippies ele é nefasto, um monte de coisa. Inclusive em glorificar as drogas. Isso é um absurdo. Né? A glamorização das drogas. Paz e amor, LSD, né? Não tem nada a ver. A droga é ruim. A droga é ruim, qualquer droga é ruim. Álcool é ruim, cigarro é ruim. As drogas ilícitas são ruins e causam dependência química. E fazem mal para a saúde e matam. E essa glorificação que existiu de contracultura e que encantou um monte de gente que hoje está usando droga em nome de uma suposta transgressão, isso é um absurdo. Por que tu vai transgredir só porque tu tá chapando o coco, sabe? Isso não é transgressão. Isso é te agredir, fazer mal pro teu próprio corpo. Então, talvez tenha sido esse o caminho do Maradona, não sei. O caminho do Maradona foi um caminho da dependência química e o caminho de uma vida em que eu pelo menos enxergava ele fora do campo, muito triste. Muito triste. A única coisa que me parecia que fazia o Maradona feliz era a bola. Fora do campo, muito triste, muito revoltado às vezes. E lutando uma vida toda. Sabe o que é, Zé? Tu lutar a vida toda contra uma força. Contra uma força. Não é porque o Maradona era... Eu sei que deve ter um monte de gente aí já falando que o Maradona era A ou B julgando o cara, porque vocês são perfeitos. Até não. Ótimo, que bom. Estamos começando a qualificar as coisas aqui, ótimo mesmo. Mas, eu vou te dizer, o Maradona, que para muitos era um degenerado, ou qualquer coisa que o valha, ele só foi um cara, velho, que lutou por muito tempo contra uma força. Você não sabe o que é lutar contra uma força? Sabe o que é lutar contra uma coisa que te puxa? Lutar contra uma coisa que te seduz permanentemente. Contra uma coisa que te leva e tu não percebe que está te levando. E não é força de vontade contra isso. Não é uma força de vontade, não. É uma luta maior que a força de vontade. É uma luta maior que o não querer. É uma luta maior do que o recusar. É uma luta maior do que o evitar. É uma luta permanente de tentar combater a tua própria vontade. Isso é horrível, gente. E o Maradona fez isso. E o Maradona não conseguiu talvez superar. E o que não faz dele um fraco. O que faz dele, sim, um dependente químico, um doente. Então, muito cuidado quando se fala sobre esse tipo de assunto, porque eu fiquei meio revoltado com um monte de coisa que escreveram, né? Mas as pessoas são perfeitas, desculpa. Não posso fazer nada. E a gente não pode esquecer, né, Guimarães? E eu convivi com isso muito próximo durante muito tempo no meu período de infância, que eu concordo com tudo que tu disseste sobre as drogas e tal.
E ultimamente, eu estava lendo no Olé, o Maradona não estava mais usando drogas ilícitas, mas ele estava lutando contra o álcool. A gente não pode nunca esquecer que o álcool é muito nefasto. Tem muita gente que acha bonito tirar fotinho com álcool, incentivar, e é uma das drogas mais nefastas que a gente tem na nossa sociedade. Todas elas são nefastas e a gente tem que ter muito cuidado. Uau, é pesado. O Clarim hoje de manhã noticiava que nos últimos dias ele estava ansioso, deprimido e triste, e que sentia saudades da mãe, muita saudade da mãe. Sabemos que o Maradona já não tem mais os pais vivos, né? E ele estava sofrendo muito. Então parece que ele entrou num processo de sentimento de que já não poderia mais ter aquela vida ativa que ele tinha, e isso o deprimiu. Então ele estaria, segundo o relato do Clarim, falando muito em ir embora da Argentina e viver em Cuba nos próximos dias depois da recuperação. E a gente fala, né, Zé, que é um quadro, claro, ele estava bastante debilitado, lembrando que faz menos de 3 semanas, né, menos de um mês, que ele passou por uma cirurgia bastante delicada, todos temiam pela saúde do ídolo, mas essa realidade, esse quadro de depressão, ele vinha, assim, de altos e baixos, né, a gente sempre tinha algumas notícias, em alguns momentos ele conseguia, né, atuar como treinador, como vinha exercendo, né, essa função, mas às vezes tinha algumas crises de ansiedade, às vezes tinha que se recolher, então a gente fala que é uma vida muito conturbada, e como o Carlos Guimarães falava, né, essa realidade, né, de ele viver numa época muito diferente da que a gente tem hoje, dessa higienização dos atletas, onde a gente sabe muito pouco, porque é uma escola que tem muito medo desse posicionamento mais agressivo, desse posicionamento mais efetivo de voz como figura social de influência. A gente fala, né, a gente falava há pouco tempo do Richarlison, como ele sempre se posiciona e como a gente celebra, mas ao mesmo tempo como é triste. A gente vê que os jogadores às vezes optam por não falar de assuntos relevantes ou que vão impedir até a carreira, eu digo também os contratos. A gente infelizmente tem uma posição assim também do Neymar, que às vezes ele tenta se posicionar, mas ele é sempre reprimido para não de forma a estragar o produto que ele é para os anunciantes. E o Maradona nunca se preocupou com isso, assim. A gente fala de uma autenticidade que o Pelé às vezes, que eu critico assim, em alguns momentos, que o Pelé não teve esse posicionamento porque não era da personalidade dele, até com um intento às vezes até mais comercial da carreira, que o Maradona nunca teve esse cuidado. Como a gente tratava hoje mais cedo, ele sempre foi uma pessoa do povo, ele sempre teve essa ideia de ser do povo, da torcida, e quando ele ia nos estádios ele era muito, às vezes até viralizava de maneira errônea, que ele ia, abraçava, gritava, se emocionava, porque ele era gente como a gente. Eu não gosto muito dessa expressão, mas ele era assim realmente autêntico, ele errava, ele pedia desculpa, às vezes ele não pedia desculpa, e a gente fala que a genialidade cobra muito das pessoas. Fala assim, eu não sou gênio, mas a gente vê que todas essas pessoas que têm esse diferencial, essa coisa assim que parece de outro patamar, como diz, né, na narração histórica do gol da mão de Deus, né? Ele fala assim, é de outro planeta, qual planeta você é? Né? Então essa ideia de que ele por não competir, ele passou por esse quadro ele começou nas drogas muito cedo, né? Quando ele vai assim pra Itália, então a gente coloca que era uma época diferente, eram costumes diferentes, maneiras diferentes. A gente condena, a gente fala do que a gente viu, e principalmente a minha geração, do que viu do Maradona como, às vezes até um meme, e não como o respeito à figura, né, quase mítica que ele é pro futebol e pro esporte. Ele era a representação do povo argentino. Exato. Ele era a representação do povo argentino em todas as suas faces. E eu acho que povo argentino, eu tô sendo até reducionista, na verdade. Uma ideia, né? Ele representava a ideia do povo. Exato, do povo latino, do que a gente vive, do que a gente sofre, do que a gente ilusiona, como sem vergonha, dizem né? Os argentinos. Sem vergonha e sem pudor. A gente sonha. Então ele era essa representação. E como ele era um gênio na profissão dele como jogador, isso dava voz a ele. Ainda bem, né? Se a gente concorda ou não, pelo menos ele era ouvido. A Ana falou um negócio certo. Quando a gente... Não é só o gênio que tem um preço a pagar. O cara que... Atualmente, na sociedade atual, qualquer cara que pensa fora da caixinha, que age fora da caixinha e que tem um padrão de comportamento diferente do padrão de comportamento que todo mundo quer que todo mundo tenha, tem um preço a pagar. Essa é a real. E o Maradona, ele tinha um padrão de comportamento completamente diferente do padrão de comportamento de todos os outros jogadores. Completamente diferente. Ele pagou o preço, como o Ronaldinho Gaúcho pagou o preço, cada um do seu jeito. Paga-se um preço muito alto por não ser igual. Paga-se um preço muito, muito alto por fugir do senso comum, por fugir do sentido de massa, de igualdade. Paga-se um preço muito cruel mesmo por isso. A saúde mental,
ela é diretamente ligada ao fato da gente ser uma pessoa ordinária. Ordinária no sentido de ser comum, de ser simples, de ser igual. Maradona sofreu muito, cara. Sofreu muito, muito mesmo. E são tantas as imagens que nós estamos assistindo desde ontem, quando se noticiou a morte do Maradona. Ele era. Tem tantas. Como é que eu te dizer? Tantos tipos físicos, inclusive, dentro do Maradona ao longo da existência dele, nesse mundo que é o mundo na imprensa, na mídia, o mundo da vida pública. Tem ele garotinho. Tem ele com aquela cara de menino, tem ele gordão, tem ele de cabelo amarelo, completamente amarelo, tem ele de cabelo branco, tem ele de bombacha, tem ele de elegantemente vestido de terno. É curioso a gente ver o Maradona, são tantos Maradonas num só. Sabes, Aldo, que esses tantos... ontem eu vi uma imagem assim do Maradona no aquecimento antes de um jogo. Eu tenho a impressão que o alto-falante do estádio tocava uma música de um Maradona, estava aquecendo no ritmo da música. Inclusive, de vez em quando dava umas reboladinhas, etc e tal, batia uma palminha, mas ele aquecia no ritmo da música. Qual é o jogador que vai fazer isso nesse momento? Adivinha? Isso aí, esse cara é do povo, isso aí é do povo. O Life is Life, eu não sei quem é a banda que toca. É uma música que tocava no alto-falante do estádio enquanto o Napoli aquecia. Exato. E ele aquecia dançando com a bola, né, Orestes? Isso, com a bola. Chuteira desamarrada. Exatamente. No ritmo da música. É uma das imagens mais fantásticas do futebol. E é num aquecimento. O Maradona tem coisas na história dele que a gente, agora, cada vez mais, mas antes mesmo da sua morte, a gente já exaltava e observava. Mas o fato de o gol de mão ter acontecido 4 minutos antes daquele outro gol que ele fez contra a Inglaterra, aquilo ali mostra o tamanho dele pro futebol, né? É uma coisa absurda. Poderia ter acontecido em jogos diferentes, contra um adversário menor, mas não, o cenário foi esse, sabe? Foi contra a Inglaterra, foi um gol de mão, um gol trapaceiro, como disseram os ingleses, e até gostei hoje de uma charge do Guardian que mostra ele driblando todo mundo, além dos zagueiros ingleses, driblando Churchill, Margaret Thatcher e por aí vai, figuras importantes, a própria rainha Elizabeth. Então mostra o tamanho do cara e o que ele fez, né? Em 4 minutos ele escreveu a história. Ainda bem que estava o Vítor Hugo Morales para eternizar também como uma das maiores, se não, para mim, a maior narração da história de um gol de futebol. O ouvinte está dizendo que quem manda o recado é o Fábio. Ele diz que essa música é a música do filme Rocky. A banda é Opus, Life is Life, e ele fica junto com a torcida, enquanto toca a música, ele aquece, ele fica orquestrando de maestro a torcida na arquibancada, batendo palmas. É um vídeo já que não é novo, mas que de ontem para hoje começou a circular ainda com mais intensidade. Tá viralizando por todos os grupos de rede social, e é o Maradona no aquecimento. A imagem fica só nele, né? Todo mundo tá aquecendo, mas a imagem fica só no Maradona. Maradona foi o jogador que melhor ergueu o dedo do meio para todos os outros. E às vezes é preciso levantar o dedo do meio. Bem, nós temos 11 da manhã, mais 37 minutos. Fala, Magno. Maradona aí do Napoli tinha como grande amigo, não só companheiro dentro de campo, mas fora dele, Antônio de Oliveira, careca. E ontem, evidente, tudo quanto foi site, todos os blogueiros que acompanham o futebol pelo mundo, e eu destaquei uma de um amigo lá que é de Campinas, o Lucas, agora não recordo o sobrenome dele, mas que ele tweetou uma matéria de um jornal de Campinas, uma entrevista que o Maradona concedeu ali na virada dos anos 90, já havia saído do Napoli, mas ressaltando a amizade dele com o Careca. Acho que foi na época que ele já estava retornando para o Boca, ali 94, 95, depois da Copa 94, em que o Maradona disse: eu vou voltar agora a jogar no Boca e vou trazer o Antônio. O Antônio vai vir jogar comigo no Boca. Que a gente combinou assim: a gente vai jogar junto, eu vou levar ele pro Boca, que eu quero encerrar minha carreira lá na América do Sul, quero jogar no Boca, quero que o Careca jogue comigo no Boca. E depois, para contentar ele, eu vou jogar com ele no Guarani, se ele quiser. Ou seja, o sujeito humano, a simplicidade de alguém que era um deus fora, um deus dentro de campo, e um grande amigo fora dele. Esse era o Maradona. Ali uma que outra situação com Passarella, não se dava com Daniel Passarella, pelas questões de liderança em seleção argentina,
mas eu não vi nenhum outro companheiro ou adversário Ramon Dias desabonar. Ramon Dias, o Ramon Dias colocou uma foto, os dois juntos. Mas eles não se davam bem. É por conta dessa coisa de liderança de vestiário. Na Copa de 82 era o grande conflito do vestiário, era Ramon Dias e Maradona. E é uma geração que chegava campeã, como a geração liderada pelo Passarella, eles tiveram problemas, mas agora há pouco mostravam a imagem dele, ele batendo bola com as crianças num areião desses de vila, num campo esburacado, todo cheio de lama e areia, e aí ele fez o gol e tal, e se ajoelhou e as crianças abraçavam ele comemorando. Esse era o lado que ele nunca se desprendeu da origem dele. Esse é o jogo que eu tô pensando, foi um jogo que ele fez para arrecadar fundos para uma criança num terrão lá em Nápoles. E que ele driblou todo mundo, fez o gol e aí vieram abraçá-lo. E as brigas de vestiário que falam do Maradona foi sempre em defesa do cobrado. Pelo que eu ouvi de relatos de jogadores, do Stoichkov, do Valdano, grandes amigos dele, grandes companheiros, ele era sempre o cara que incentivava. Talvez por ele ter a noção, eu não sei como ele sentia isso, né? Porque apesar de ser um gênio, ele era também, de certa forma, carente. E talvez por sentir que ele era o melhor da época, né? O melhor de sua época, com certeza. O jeito de cobrar seus companheiros era incentivando. E ele não gostava quando os outros cobravam de maneira mais negativa ou mais ríspida os seus companheiros. Então, ele tinha essa liderança, pelo menos nesses depoimentos dos amigos, dos companheiros, uma liderança sempre positiva dentro do vestiário. Sempre de vamos embora, vamos muchachos. E era assim que ele tentava fazer com que os seus jogadores, seus companheiros se inflassem. E como treinador também. Tem uma passagem, uma entrada em campo da Copa de 2010 que ele foi treinador, e ele passa, dá um beijo em cada um dos atletas que vão entrar em campo, e sempre com muito incentivo, como se fosse um capitão, um jogador. Ali ele nem parecia um treinador. Então ele tinha isso, né? Tinha suas tristezas, talvez individuais, suas solidões, a sua solidão individual, mas ele tinha também essa coisa positiva no esporte. Gostava muito de esporte. Hoje eu vi o Sorin falando que ele gostava de todos os atletas argentinos, torcia por eles no tênis, no basquete, gostava de todos os esportes, ia em vestiários quando tinha oportunidade. Obviamente que as portas eram sempre abertas ao gênio, e ele tinha essa coisa da liderança positiva nos seus vestiários. Bem, eu tenho que fazer um intervalo, o ouvinte corrige, ele diz que está no YouTube, inclusive, ele faz uma lembrança, Magno, que na entrevista do Careca, ele teria dito que combinou com o Maradona de jogar no Boca e depois no Santos, porque Maradona tinha o sonho de jogar com a camisa 10, que teria sido a camisa 10 de Pelé. E não seria o Guarani, mas seria o Santos, diz o ouvinte Fábio. E que a entrevista está disponível no YouTube, eu confesso que não vi. Mas enfim. Bem, Zé, então é outra entrevista. Pode ser o mesmo assunto, mas outra entrevista. O que eu li era sobre o Guarani. O Guarani de Campinas. Bem, o intervalo... Ainda sei ler. Sim. Tá tranquilo. Então pode ter havido essas duas combinações com eles, mas eles eram muito amigos, e eles se chamavam de Diego e Antônio. São 11h42, é o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Nós estamos aqui em nome do Banco Banrisul e nós já voltamos. Bem, nós vamos continuar ao longo do programa, ainda focando na questão das homenagens a Maradona, na despedida de Maradona. Nós continuamos acompanhando permanentemente as imagens que são transmitidas ao vivo lá da Casa Rosada. Mas ontem não teve o jogo do Boca por conta da morte do Maradona contra o Inter, mas nós tivemos outros jogos na rodada da Copa Libertadores, e hoje prossegue. Hoje tem o jogo do Grêmio Porto Alegrense estreando nesta fase contra a equipe do Guarani lá no Paraguai. O jogo de ontem, alguém chegou a ver algum dos jogos? Não? Fala, Magno. Até antes da gente falar de Grêmio e Guarani, eu assisti boa parte daquele Delfim e Palmeiras. Olha, Palmeiras deixou de fazer uns 6, 7, 8 tranquilo, porque é ruim o tal do Delfim, por favor. Bem, eu não sei se o Gutierrez e a Ana chegaram a ver, mas eu me assustei porque há alguns jogadores incompatíveis, atleticamente falando, com o nível de futebol profissional. O lateral direito dos caras, o centroavante dos caras, porque a gente vê o Walter do Atlético Paranaense, ele tem um problema de obesidade, uma propensão histórica que ele combate, mas já teve bem pior, né, Zé? O Walter até que tá bem, né? Eu tava olhando o jogo contra o River, melhorou sensivelmente o Walter.
ele tem um aspecto atlético. Né? Ele tem um aspecto atlético, ele tem massa de gordura com massa muscular. Mas os caras do Delfim eram aqueles chamados gordões. Não pareciam profissionais de futebol. Eu fiquei espantado com o jogador da frente. Eu até por estar na cozinha, na sala, eu vi a vitória do Atlético sobre o Botafogo, o jogo do Campeonato Brasileiro. Então não posso só ver os gols do Palmeiras, vi que o gol do Delfim foi um gol contra do Ramírez e tal. Mas era um par corrido, né? Vamos combinar. A gente faz toda aquela ressalva, é Libertadores, tem que prestar atenção, tem que cuidar. Mas o Palmeiras iria passar e já passou no primeiro jogo. O que chamou a atenção foi o empate do Del Valle em casa com o Nacional do Uruguai. É incomum. Eu não vi nada, eu cheguei em casa podre de tanto trabalhar e dormir. Aí hoje eu acordei, não vi absolutamente nada, peço perdão. Bem que tu fez. Nada. Eu só tava durante a noite aqui, vendo gols do Maradona, e tava no monitor Vitória e Náutico pela Série B do Brasileiro, e no outro tava o Delfim e Palmeiras, né? E pensei... esse aqui não dá match, não é compatível com esse aqui. Eles estão na mesma profissão, mas eu fico pensando, esse aqui tá na mesma profissão desse sujeito aqui, alguma coisa tá errada. Claro que eu tô botando a régua lá em cima. Talvez só o Pelé possa estar na mesma prateleira do Maradona. Tô botando a prateleira lá em cima, mas me deu saudade de ver Copa do Mundo, jogos melhores, porque eu tô falando há vários momentos isso. O Zé Aldo falou do time do Delfim, né? Eu vou falar sobre o Abel Ferreira, então, técnico do Palmeiras, algumas coisas interessantes. O time do Delfim é um time que tem um monte por aí. O futebol tá cada vez pior. Cada vez pior. Tem um monte de time ruim, cara. Chegando, esse é oitavas de final de Libertadores, eles chegam. Mas tem muito time fraco. E eu não sei o que tá acontecendo. O Delfim, esse é de doer. Eu não sei, mas no Brasil também tem. Guimarães, eu tenho 35 anos, tá? Eu não vi aquela parte mais lúdica dos anos 70, eu vi os anos 90 e talvez alguém possa estranhar o que eu vou falar, mas eu tenho saudade de uma certa lentidão no futebol e explico qual o tipo de lentidão. Aquela lentidão de um Zidane, a lentidão não do Maradona quando partia para cima, mas aquela lentidão de parar a bola, de conseguir um drible, de temporizar o jogo, de parar o tempo. A gente não vê mais isso. A lentidão da inteligência. Exato, agora é tudo acelerado. Um pouco mais filosófico agora. O futebol é um retrato do espírito de cada tempo. O nosso tempo atual, a gente não tem mais... Sabe o que acabou no nosso tempo atual? O exercício da contemplação. Quando a gente vai para um lugar para contemplar alguma coisa, a gente já está imediatamente na tensão de registrar aquilo que a gente está contemplando. Não há mais a contemplação. Não há mais o parar para pensar, o parar para fazer. Eu estou me dando conta disso, né, especialmente nos últimos dias, quando eu parei por pouco tempo e pensei, qual foi a última vez que eu parei? E eu não lembrava. Para dormir. Mal paro pra comer. Paro pra dormir, eu pensei, qual foi a última vez que eu parei pra curtir? Eu não lembro. Não lembro a última vez que eu parei pra curtir, assim, uma coisa sem registrar. E o futebol, ele é um registro do espírito do tempo. Aí eu fiquei pensando assim, quem são os grandes jogadores promissores, assim, os próximos melhores do mundo? Aí eu pensei em dois nomes, no Mbappé e no Haaland. Se eu for pensar, todos eles físicos. Físicos. Corrida, força, chute. São inteligentes, não são jogadores burros. São inteligentes. Mas montanhas de músculos. Eles se destacam por ser físicos. Quando é que um atleta de 1,65 m, gordinho, cujo talento ele é bruto, ele vai voltar a acontecer no futebol mundial? Não vai. Quando um menino franzino de 17 anos, magrinho, vai ser convocado para jogar? Não vai, porque vão dizer que não, esse aí não, só pode ser convocado quando ficar mais forte. Realmente o Pelé ficou mais forte e o biotipo dele da Copa de 70 era completamente diferente do da Copa 58. Só que quando convocar? O Bayern que faz com os seus atletas, os caras estão todos gigantescos dos músculos. Fala, Horácio. Falando sobre o Delfim, que figura faria o Delfim no nosso Campeonato Gaúcho?
Não sei, eu não vi o jogo. Ia brigar por TV. terceiro e quarto com o Juventude e o Brasil. Terceiro, isso que eu ia dizer. Mas então... Caxias, talvez. O futebol ele tá se tornando físico, rápido, sem parar, ele tá se tornando sempre vertiginoso. E pior é que eu tô entrando nessa, porque cada vez mais eu gosto de ver jogo lá e cá, jogo rápido. Eu tô totalmente influenciado por isso. E o que o Gutierrez falou agora talvez seja uma coisa para se pensar também. Só para acrescentar essa questão aí do garoto franzino lá de 17 anos, do outro lá de 1,65 m, com um pouco arredondado. Também aquele cara um pouco mais alto, holandês, que fumava lá no vestiário. Esses caras aí são únicos. Aquela questão da prateleira, independente de a gente analisar quem for o maior ou tudo mais, são 3. Da Copa 58, que para mim é o divisor do futebol amador para o futebol moderno, para o futebol profissional de fato, Copa 58, são 3 caras na mesma prateleira. Pelé, Maradona, Cruyff. Os outros chegam perto, mas não estão ali. Tem umas subdivisões aí que são importantes do ponto de vista histórico que a gente ressalte. Por exemplo, mas é uma avaliação superficial que eu faço. Nós tínhamos mais jogadores geniais e talentosos nas gerações 70 e 80 na América do Sul que na Europa. E na América do Sul, a base das conquistas estavam essa base relacionada exatamente ao talento individual. Os europeus, como eles não tinham o talento individual dos sul-americanos, eles trataram de organizar modelos de jogo para neutralizar esse talento individual do futebolista da América do Sul. E a partir disso eles evoluíram para um jogo de ocupação de espaços, para um jogo físico, para um jogo de organização coletiva muito intenso. E aí o último estágio foi evoluir para a supremacia do aspecto atlético sobre o aspecto técnico. Então, nós estamos neste ponto da evolução do futebol. A Europa tem muito dinheiro, bastante mais que os outros continentes, e ela pega os jogadores dos outros continentes e leva para lá e educa dentro do seu modelo. Ô Zé, mas eu acho que isso é muito mais grave. Porque eu acho que a gente também vem de uma cultura da falência do futebol diversão. Porque hoje qualquer escolinha de futebol, e eu vejo isso, é reflexo de algumas crianças e pais que eu tenho, né? Alguns amigos meus já são papais e já levam seus filhos para as escolas de futebol. A gente fala como isso ficou robotizado, sabe? A criança desde muito cedo ela já é condicionada a ocupar por marcação, se você não vai dar muito certo, vai para aquela posição. Então a criança não se diverte mais, parece que a criança, e eu vejo que e conversa, mas parece uns mini Cristiano Ronaldo, sabe? Tem que ser excelência, e daí já mandam dieta pra criança. Mas o que está acontecendo? E principalmente essas escolinhas de clubes que eu falo, né? Todo mundo, não, o meu filho tá na escolinha do Barcelona, o meu filho tá na escolinha do Juventus. E, infelizmente, isso também demanda a ideia de que daqui a pouco eles não vão mais comprar das bases dos clubes de futebol, daqui a pouco eles vão estar exportando das suas próprias escolinhas que abrem essas filiais nos países sul-americanos para ter matéria-prima barata. A gente fala aí quantos jovens, e falo jovens mesmo, com 10, 12 anos, já tem propostas para os pais morarem na Europa para que os garotos se desenvolvam lá, e daí eles colocam educação, colocam moradia, dão vamos dizer assim, né, todo o serviço para que a pessoa consiga uma vida e qualidade de vida muito melhor, que a gente fala, infelizmente o Brasil não tem uma das melhores qualidades de vida, mas oferecendo todo esse ecossistema para que eles consigam desenvolver, e ao mesmo tempo a gente vai ficando um pouco dependente desse modelo de futebol sem a beleza, sem o diferencial, sem a não vai sair. Genialidade. Isso. Não vai. E a gente fala assim, tem a questão do Maradona, a gente também teve o Ronaldinho Gaúcho, que a gente fala, era um monstro da bola, mas eu falo, saiu muito cedo do futebol por causa dessa cobrança da genialidade, que cobra um diferencial, é difícil pra pessoa, pro ambiente que ele tá inserido, porque a gente fala, infelizmente, quando a gente faz o mais do mesmo, e a gente se esforça, mas não consegue fazer porque não tem o quê de genialidade, é complicado, a gente fala, é tudo isso difícil. Eu falo que o futebol hoje ele é muito assim porque a gente tá fazendo mais do mesmo, a gente não tem mais aquele expoente. A gente mata isso na essência, que é a categoria de base, que é a escolinha, que é brincar na rua, que é jogar futebol por jogar futebol. Uma coisa que tá acontecendo aqui no Brasil, primeiro sobre Maradona e Ronaldinho, tá? O que une os dois é tratar a bola como um brinquedo dentro de campo. Exato, é rir, é tirar sarro. É brinquedo. É ofensa tirar sarro. Hoje um cara fazer uma coisa muito bonita. não, tá querendo fazer bonito. E a gente se esquece que o nosso primeiro contato com a bola é ver a bola como uma brincadeira.
Tem uma passagem muito legal de quem descobriu o Maradona, o Francis Conejo, e ele conta, né, que viu o Maradona, ele dos Cebollitas, ele era técnico dos Cebollitas, que era meio que uma escolinha que iria colocando jogadores no Argentinos Júnior. E aí viram, né, o Maradona fazendo absurdos com a bola quando criança, e alguém veio e disse, é só mais um malabarista. E ele disse, não, ele é um malabarista que joga e vai longe. E dito e feito, né? Hoje a gente tá vendo o tamanho do Maradona. Qual o problema da gente ter malabarista jogando? Essa é a questão. Óbvio, verdade. Por que a gente precisa ter só o robô? Por que a gente precisa ter só o mais do mesmo? Porque o Haaland é um fenômeno. O Haaland é um fenômeno mesmo. É um fenômeno físico, de força, um cavalo, no bom sentido, tá? Que atinge não sei quantos quilômetros. É um fenômeno produzido. É quase que um Robocop, uma produção de laboratório que atinge não sei quantos quilômetros por hora em não sei quantos segundos, que ele bateu um recorde. Mas isso tem a ver com a evolução da ciência, eu acho, cara. Eu acho que não tem nada a ver com ciência, eu vou te dizer por quê. Eu acho que tem a ver com o espírito. Muito e saber o que é preciso, entendeu? Tem a ver com o espírito do tempo. Tem a ver com o espírito do tempo mesmo. Não, claro que tem a ver com a evolução da ciência, óbvio, mas a ciência, ela não é a causa disso, entendeu? A evolução da ciência não é a causa disso. A evolução da ciência é um instrumento para produzir isso. A causa de tudo isso é que o futebol movimenta muita grana e os caras têm que ganhar. E via de regra, no esporte em geral, Gutierrez, o cara que é fisicamente mais capaz, hoje vai superar o cara que tem o talento nato. É isso aí. Vai superar. E o talento nato já não é mais imprescindível, necessário, fundamental, para que se classifique quem é bom e quem é ruim. Daqui a pouco a gente pode produzir um monte de jogador fisicamente próximo do perfeito e ter um time próximo do perfeito. Sem alguém que faça as coisas que o Maradona fazia, que o Ronaldinho fazia e que outros faziam. É muito doido isso. Porque, cara, o problema é que tem alguém com o microfone aberto com um ruído muito chato. Desculpa dizer isso. O ruído é muito chato. Fecha os microfones, senão abafa tudo. Já diria, né? Nosso grande ídolo. É verdade. Então é o seguinte, só para complementar, o futebol hoje... A transformação para o momento atual. Isso é legal, porque vai gerar um Haaland, vai gerar um Mbappé, vai gerar um Cristiano Ronaldo, etc. Mas também vai gerar uns seus lá da Série C, que por ser fisicamente super capaz, vai estar jogando profissionalmente sem saber dominar uma bola. Cara, ontem... Eu vou falar, hoje eu tô meio sem filtro, assim. Você já viram o Leandro Fernandes jogar do Inter? Eu já vi ele entrar várias vezes, mas ainda não consegui ver uma boa atuação dele. Já viram ele jogar bola? Já viram ele com a bola? Pô, cara, tô falando do jogador daqui, tá? O lance é difícil ali, tchê. É só briga, luta e... Cara, esse cara foi contratado por brigar, lutar, não desistir e etc, E pior é que serve. Seja feita, né? O Tchatcho descreveu ele exatamente assim. Exatamente assim. Contratado. O pior é que ele serve, tá? Ele serve pra brigar, pra lutar, porque ele não desiste. Ele é um cara que tá sempre. E corre, se entrega. Mas você já viu o domínio? Você já viu o domínio, passe, chute, que é o básico dele? Mas então ele tem que jogar numa função que ele só desarma o adversário, porque não, Magno. Jogada não tem como. Magno, ele vai jogar porque ele dá intensidade. Mas ele vai jogar mal sempre porque ele não tem o básico dos fundamentos. Se ele existisse nos anos 80, ele não chegaria próximo de ser um jogador de futebol. Como vários outros que a gente vê por aí. Hoje estão priorizando as qualidades que eu coloquei, que o Leandro Fernandes de fato tem. Luta, entrega, intensidade, marcação, posicionamento, ele não se posiciona mal. E isso é preferível do que o famoso saber chutar uma bola, entendeu? Enquanto a gente está debatendo aqui, Orestes, eu sei que tu vai falar, né, para falar na sequência, nós estamos sendo brindados, privilegiados, Carlos e eu, com algumas imagens de um dos canais especializados em esporte, que o tempo todo está tratando de Maradona. Teve um jogo agora ali, um clássico Boca River, o Maradona no Boca, o Boca fez um gol no River, que tu não acredita que saiu aquele gol. Ele veio do meio campo e os caras dando burdoada nele, mas olha, era para arrebentar. E ele pulava e tocava pro lado e recebia na frente, pulava e tocava pro lado e recebia na frente. Quando ele entrou na área, o cara deu aquela ceifada, aquela gadanhada nele.
e ele conseguiu fazer o passe. O jogador bateu, o goleiro defendeu e alguém vinha, porque um cara estava livre, porque estavam preocupados com o Maradona e pegou a bola livre para fazer o gol. É inimaginável que aquele gol tivesse acontecido do modo como o River o tempo todo foi violento desde a origem lá atrás. Essas coisas que o futebol, que a gente está vendo agora nos lances que estão recuperando de Maradona, graças a Deus que Maradona é de um tempo em que a televisão conseguiu registrar as façanhas dele. Nós estamos vendo agora. Tem uma foto. É verdade. Tem uma foto de tudo isso que a gente está acompanhando desde ontem. Se eu não me engano, é da semifinal contra a Bélgica, que são 6 jogadores belgas na frente do Maradona com a bola. Claro, é um recorte de uma situação ali, de um instante de jogo, evidente, mas aquilo ficou para a história. O Maradona com a bola no pé esquerdo e 6 belgas na frente dele. Estão reproduzindo aquele lance, Guimarães. Que loucura o que o cara fez com ele. Mas esse é um clássico dos anos 80 ou já nos 90? Porque teve um 4x1 em 96, com o River já campeão da América, e aquilo ali foi um desafogo pro torcedor do Boca quando o Maradona e o Canidia se beijaram após um gol até. Não, é anterior. Não, é 80, esse é dos anos 80. Anterior é um campo bem lameado. Mas aquilo era normal no futebol argentino, né? O que fizeram. Potrerito? Não, os pontapés. Aqui, sim, os ingleses, europeus de modo geral, os holandeses. Gente, não quiseram mais era vir uma... Que forte, né, pro Maradona, né? É uma porrada, cara. Levar pota de tudo que é jeito, ele aprendeu assim e ninguém pegava o cara mesmo. Se é jogo no presídio, negócio maluco. Essas imagens são da onde ali? Isso é... Fox Argentina. Centro de Buenos Aires, né? Agora é a Casa Rosada. Casa Rosada. Ali é a entrada da Casa Rosada. Casa Rosada. O gol, a gente não consegue imaginar que aquele gol aconteceu num jogo de futebol profissional. A superação de tudo. Eu também não consigo ver atleta que joga futebol profissional, desculpa. Faz horas que tu não... Eu tô dizendo isso, cara, porque eu acho que a gente precisa debater sobre a qualidade do nosso jogo, tá? Sei que a gente tem que falar dos jogos de hoje, do Grêmio. Só que eu penso diferente do que a maioria pensa, mas a maioria ganha e não tem problema. Eu acho que os debates, eu acho que o futebol, o campo e a bola, o ganhou, perdeu, quem vai jogar, quem deixou de jogar. Ok, é legal, a gente tem que debater, o torcedor se interessa, mas eu gostaria de fugir às vezes disso e debater coisas que eu julgo mais importantes dentro do futebol, como um evento social. Mas enfim, sou voto vencido. O Orestes queria dizer alguma coisa e depois silenciou. É verdade, eu quero dizer o seguinte, até no que estava falando o Carlos Guimarães, é o seguinte, eu acho que os jogadores brasileiros são considerados os melhores tecnicamente, né? Os chamados amigos da bola, aqueles caras geniais, fantásticos e maravilhosos. Antigamente, os jogadores brasileiros, quando eram contratados pelos europeus, eles eram contratados mais pelo individual, pelo que poderiam fazer individualmente, e o atleta de hoje, ele está sendo contratado pelos times europeus mais pelo que pode render pelo coletivo ou individualmente. Por que eles estão sendo contratados? Alguns jogadores não são tão tecnicamente brilhantes, mas assim mesmo estão sendo contratados pelos europeus. Hoje estão contratados por potencial. Então, contratam jovens para tentar educar, né? É isso aí. O TT é um exemplo desses. Quantos hoje é assim, 24 anos, 25 já tá velho pra Europa. Pra se desenvolver em grande nível na Europa, tá? O Everton Cebolinha foi com 24 pro Benfica, onde ele já é algo que acontece, não um potencial. Hoje contratam mais por potencial. Hoje é melhor para um time europeu. Por exemplo, tava vendo aí, o André Jardim convocou uns caras para a seleção sub-20, convocou aí para Chedes, Pedro Henrique, uns caras aí da dupla Granal, do Diego Rosa, do Grêmio, enfim. E tinha um jogador do Barcelona na lista, acho que Gabriel Maia é o nome dele. Nem sabia, cara. Cara do Barcelona. São contratados por potencial. Eles não são contratados por realidade. Se o jogador já acontece no futebol brasileiro... Lembra o Manu do Grêmio? Sim. Que foi com 13, 14 pra lá? Que eles aliciaram e colocaram no time. Tem um japonês também no Barcelona, que foi com 12 Sim, tem um japonesinho. Tem. Mas tem de tudo.
O fato é que eles contratam hoje pro potencial. O cara que acontece no futebol brasileiro, ele vai pro mercado médio europeu. Só se ele acontecer numa forma de exceção. E a última que eu lembro é o Neymar no Santos, que já era uma realidade, ele fica um bom tempo aqui, ele vai com 23 anos pra Europa, tá? Mas ele acontece aqui. Mas porque ele aconteceu também muito cedo, né? Nas categorias olímpicas também e na questão seleção, né? Ele ganha muito destaque rápido. Claro. A gente fala, e até concordando bastante com o que o Carlos Guimarães falou mais cedo, afirmando, né, que a gente fala que é difícil a gente compreender da questão tanto social que tem o futebol, mas também da ideia de construção de instituição de futebol, porque a gente fala lá na Europa e a gente celebra, eu celebro pelo menos isso, acho que é a maneira correta de ver como negócio. A gente fala que também a longo prazo essa ideia de comprar jovens aqui no Brasil, ela vai também perder muito mercado, porque os próprios clubes viram isso como uma maneira de negócio, eles fazem isso dentro, né, as categorias de base vêm aumentando bastante de relevância dentro dos clubes grandes, mas também dos médios para os pequenos, porque lá, e a gente coloca que às vezes esses jogadores que vão mais velhos, a gente fala, né, com 22, 23 anos, eles vão para clubes não tão grandes, porque lá se entende que quando você faz esse investimento no potencial e tem destaque, por exemplo, em Portugal, no leste europeu, os times maiores procuram, porque eles não querem fazer esse contato, porque para eles não é que seja caro, mas para eles às vezes é muito trabalhoso, investindo uma grande quantidade de atletas brasileiros ou sul-americanos, que vai chegar lá, não vai dar certo, eles vão sair com um pepino, vai fazer o quê com aqueles jogadores? Então eles esperam que esses clubes menores comprem, para depois eles fazerem, e a gente fala essa valorização, que às vezes o time aqui no Brasil ganha mais com a transferência de Portugal para um clube maior, porque lá tem sim essa questão de 2, 5% do negócio, o clube acaba também rendendo muito, mas a gente fala para o Grêmio conquistar toda essa relevância que tem em desenvolver e achar atletas de base, ele precisou fazer um investimento forte nas categorias, fazendo uma grande rede pelo país de jogadores. A gente fala, né, o Everton, Cebolinha, o Luan, que não são jogadores gaúchos, que vieram desacreditados de outras categorias de base, que teve sim um investimento aqui do Grêmio. Isso demanda um planejamento de 5, 6, 7, 10 anos de construção de um trabalho que vai ter reflexo sim, mas daqui a pouco a gente fala, o Internacional é um exemplo, campeão em diversas categorias de base, mas não consegue revelar jogadores, porque nem sempre esse tem que ser o objetivo, né? Ter uma categoria de base vencedora não quer dizer que vai ter grandes jogadores depois reaproveitados, e a ideia também do Grêmio de fazer assim, não, tem que ganhar primeiro um título aqui, depois a gente vai fazer esse investimento, então tu vai criando essa rede sustentável e positiva, que tá sempre no verde, de investimento no futebol, que a gente não vê reflexo em outros times. A gente fala o Santos, os jovens porque não teve planejamento, tá enfrentando uma crise, teve que botar a garotada para jogar. Então a gente fala que esse planejamento, ele tem que ser feito, ele tem que ter sim uma consistência. E a gente fala mais uma vez, às vezes, da questão, o meu presidente, não vou investir em base porque isso vai ser só na gestão daqui a 5, 6, 7 anos que a gente vai ver o reflexo. Não, a instituição tem que ver como um negócio, tem que ver como uma oportunidade, e a gente tem que perceber que na Europa também já começaram a fazer isso, já se deram conta, daqui a pouco não vai ter nem mais esse mercado para os brasileiros terem alguma maneira de conseguir recursos. No contexto do nosso debate, o Sandro Barcelos, que está em Barracão, no Paraná, nos acompanhando, ele faz um texto que diz assim: discussão sobre futebol raiz e futebol ciência, apenas um comparativo para ilustrar. Fica bem visível quando a gente vê o filme Rocky 4, quando Rocky Balboa enfrenta Ivan Drago da Rússia. O treinamento de Rocky é feito na neve, totalmente raiz, carregando toras de madeira, com materiais rústicos e tudo mais. Já o treinamento do Ivan Drago é feito com equipamentos high-tech, tudo moderno e computadorizado. E esse filme é de 1985, e já lá se demonstrava essa discrepância que havia naquele instante. Imagina hoje, diz o Sandro Barcelos, que está em Barracão. Obrigado, Sandro, pela tua... verdade, serve para a Fórmula 1, esporte que eu acompanho, serve para o tênis. Hoje, se o cara não for um monstro, um dos maiores tenistas da história hoje estão jogando. E estão jogando porque também não é só a capacidade física, mas a capacidade de longevidade também dos atletas. Tudo aumentou. A gente vê LeBron James, a gente vê o próprio Rafael Nadal, que superou uma lesão de joelho e voltou como um touro, e é o apelido dele. A questão física hoje é muito forte, aliada ao talento. Se o cara tiver apenas um talento puro, como disse Guimarães, sendo um gordinho, baixinho, não vai rolar. Agora, se ele for um cara aliado ao físico, talvez ele consiga até mais sucesso do que esse outro de talento puro. O ouvinte Cássio Amaral manda uma foto, alguém de nós falou sobre o jogo da Bélgica, que tem 6 caras ali numa coluna de defesa e o Maradona com a bola e eles apavorados. Agora há pouco. Ele mandou a foto aqui para nós. Você está olhando as imagens da TV aí. Não, prestei atenção. Ele te mandou a foto também, Magno?
Sim, sim. Ah, então agradeço ao Cássio. É a mesma foto que ele Eu mandou. prestei atenção. Não, eu ouvi a fala, mas ele mandou as fotos para nós aqui. Bom dia, eu sou o Daniel Pires, Sapucaia. O Daniel é daqueles também que está sempre nos ouvindo. Até quando o VAR irá permanecer no futebol? É uma pergunta. Eu gostaria que fizéssemos uma reflexão sobre isso. Ontem, novamente, as pessoas que operam o VAR conseguiram dar mais um passo para trás com essa ferramenta que alguém, em algum momento, julgou que seria fundamental para o futebol. Porém, na minha opinião, não agregaria aquilo que é o gênese do futebol, ou seja, a emoção. Bom dia a todos, obrigado. Ele está se referindo ao jogo São Paulo e Ceará, eu tenho a impressão. Teve um gol que o árbitro teve uma irregularidade no gol. O árbitro, ele tomou para ele a decisão, mandou a bola para o centro, validou o lance e o jogo tinha começado, ele parou porque alguém cometeu um erro, mandou voltar a bola, começou de novo e parou mais uma vez, porque aí o VAR chamou, diz, olha, lá atrás teve uma falta, o gol não vale, não pode retomar o jogo. Só que aí é uma decisão técnica. Eu ouvi a fala de um dos comentaristas de arbitragem dizendo que quando já recomeçou o jogo, não pode mais voltar e anular o lance. O gol, mesmo que regularmente marcado, depois que a bola foi recolocada em jogo, ele não pode mais ser anulado. E ainda assim... Sim, por isso que o jogo não pode recomeçar, né? Até a avaliação do VAR. Mas o árbitro, ele tomou para ele a decisão de seguir o jogo, mesmo contra a dúvida. E aí o VAR... Mas nesse caso, Zé, a possibilidade do cara pedir anulação do jogo ou não. É interessante isso, o Orestes. Não, porque não é entre aspas, né? Mas a regra diz que ainda a supremacia da decisão é do árbitro. Então ele pode escolher ou não ir até o VAR. A grande questão, e até os clubes colocaram nas primeiras utilizações, é que quando ele era solicitado, porque se surgiu a ideia, né, ou pelo menos, se for até o VAR, for olhar, então isso vai desmerecer o trabalho do árbitro, porque ele não vai ter certeza da sua decisão, vai mostrar que está indeciso. Então muitos mesmo com a dúvida, eles não iam até o VAR. Tanto que o Palmeiras solicitou, né, uma avaliação, porque a conversa teria dito, né, pra ir lá e ver, e daí o árbitro disse que não ia, então isso justificava. Não, daí se entendeu que sempre, e a regra diz, que quem decide, a palavra final é do árbitro. Se a cabine pedir, eu acho que tu tem que revisar, porque não pode dizer se foi ou não. Isso é uma decisão do árbitro. E olha, eu indicaria a revisão. Se ele recusa, bom, ele tem que arcar com as consequências de ter recusado a revisão do lance. Recado Paulo Vieira aqui, muito bom. Perceberam que pessoa humana está cada vez mais deixando de ser um pleonasmo? Muito bom esse recado aqui. Um tweet, na verdade. Que era um pleonasmo, né? Pessoa humana. Uma pessoa não vai se matar, mas tá deixando de ser pleonasmo, né? Verdade. Eu queria trazer um trecho de um belíssimo texto do André Kfouri, muito do Jornal Globo. No Jornal Globo. E é rapidinho. Em maio a pessoa começa a ler o texto e acha que tá errado. Em maio de 1980, jogando pela seleção argentina contra a Inglaterra, em Wembley, Diego Maradona recebeu um passe na intermediária, de costas pro gol. Um giro e 8 toques na bola depois, 4 defensores tinham ficado para trás e só lhe restava o goleiro. Entre o drible e a finalização, Maradona escolheu um chute leve, rasteiro, que acariciou a trave e saiu. Mais tarde, um de seus irmãos lhe disse que ele deveria ter driblado também o goleiro. Diego respondeu com uma pergunta: "Você pensa que eu sou Deus?" Eu acho fantástica essa passagem, porque 6 anos depois ele realmente driblou o goleiro e é reverenciado pelos argentinos como um deus mesmo. Temos 11h20 da manhã, a gente vai intercalando o nosso debate com algumas manifestações de ouvintes que estão participando de todo lado. Bom dia, eu acho muito estranho que o VAR da Libertadores é super rápido e no brasileiro demora muito tempo. Seria só por causa das orientações do comando da arbitragem da CBF? Eu não sei se alguém tem informação do porquê o VAR da Conmebol é mais rápido que o VAR do brasileiro, da CBF. A tecnologia e a geração de imagens é diferente, né? Porque a gente fala que a rapidez da edição demanda muito, a avaliação também da própria equipe de arbitragem e a confiança em, às vezes, nem ter a revisão. A gente coloca que dificilmente se vai até a tela, né, nos campeonatos europeus, ao contrário aqui, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e outras competições, eles sempre conferem,
né? Então essa conferência é um pouco mais demorada porque existe uma certa discussão, uma solicitação de outros ângulos e tudo mais. Então a rapidez de geração de imagens, né? E realmente é uma questão tecnológica, mas também de costume. Lá eles tiveram mais tempo para se adaptar e testaram muito mais a questão do VAR e adaptaram e orientaram os árbitros, ao contrário aqui no Brasil, que ficou um pouco defasada essa transição. Rodrigo de Cachoeirinha traz um viés polêmico. Ele disse assim: não é um tanto incoerente 90% da mídia chamando o Maradona apenas de polêmico, como se fosse uma virtude, enquanto desce a lenha nos atletas que agridem as suas esposas? 2 pesos e 2 medidas, diz ele. Eu não entendi, desculpa. Ele diz assim, ó: não é um tanto incoerente 90% da mídia chamando o Maradona apenas de polêmico, como se fosse uma virtude, enquanto desce a lenha nos atletas que agridem as suas esposas? 2 pesos e 2 medidas, diz ele. É o Rodrigo de de Cachoeirinha, que está nos ouvindo. Não me lembro do Maradona bater em esposa, francamente eu não me lembro. Eu também não lembro, mas é condenável. Ele teve algumas atitudes machistas, claro. Muitas. Na época que ele viveu e tal. Não, Maradona não. Ninguém tem. Não falo por 90%. Nós temos, né? Não falo por 90% da mídia e só falo, e em breve só falarei mesmo por mim, tá? Em tudo. Mas agora, falando só por mim, não acho que o Maradona tenha sido um sujeito exemplar. Não acho mesmo. Acho que o Maradona. Só que eu acho que o ser humano não é uma raça exemplar. Eu não conheço um ser humano exemplar. Conheço bons recortes de exemplo, mas ninguém é exemplar o tempo todo. Eu não sou exemplar o tempo todo, tu não é exemplar. Aliás, o que eu menos sou é exemplar. Não, mas aí não tem ser humano perfeito, eu gosto quando a galera chama, queria ser teu amigo e ir pra um bar. Não quero, eu sou chato, sou ridículo. As pessoas não gostam de mim, eu brigo com meus amigos, tá? Eu acabo desfazendo amizade e tratando mal quem me ajuda. Mas a gente não é exemplar. O Maradona era tudo menos exemplar. Tu quer uma coisa exemplar? Vocês querem as pessoas são exemplares, mas não são o tempo todo, né? Vocês querem um ídolo? Vocês querem um ídolo exemplar? Querem um ídolo exemplar? Acreditem naquilo que o ídolo te passa, porque ele vai te passar uma imagem. Acredita, aí você vai ter um ídolo exemplar. Nós falávamos, acho que sobre isso ontem, lá pelas 7 e pouco da noite. Não dá para idealizar. O ser humano é falho. Não existe ser humano que é 100% perfeito. A imperfeição é parte da existência humana. Por isso que eu fico com aquela frase dos devotos do Maradona, Zé. Magno. O amistoso esse de 80, 13 de maio de 80, Inglaterra 3, Argentina 1. Johnson fez 2 gols, Kevin Keegan fez o outro gol inglês e o gol da Argentina marcado por Daniel Passarella. No jogo do São Paulo, só quem errou foi o VAR. 2 vezes. O Bandeira e o juiz anularam certo gol. O VAR validou e depois voltou atrás. Isso é várzea. É o Gilberto de Ipanema que está dizendo isso. Obrigado, Gilberto. O VAR é mais rápido para o Grêmio porque existe uma conspiração mundial para prejudicar o Grêmio, diz o Jorge Mendes de Novo Hamburgo. Não falamos de clube aqui, seu Jorge, nós falamos do VAR brasileiro e do VAR da Comebol. E a Ana diz que tem uma tecnologia que faz com que as respostas do VAR nos jogos das competições organizadas pela CBF tenha mais lentidão para decidir que o VAR nas competições organizadas pela Comebol. É que, se eu não me engano, na Comebol também os árbitros que fazem, olha, pessoal aí que saiba mais, mas os árbitros, eles também são treinados para edição de imagens. Aqui precisa de um terceiro na questão brasileira, porque os árbitros não fazem esse papel de atualização e até os caminhões, assim, de geração de imagens são diferentes também, as cabines são diferentes. Só pra gente trazer, que eu procurei, eu também não me recordava, mas em 2017 o Maradona então foi acusado de ter agredido a sua companheira na época, na Espanha, enquanto foi ver um jogo da Champions League, e mais uma vez a gente trata, né? A gente trata de um gênio, né? De uma pessoa que mudou os conceitos do esporte e tudo mais. Mas a gente fala, ele teve, sim, nós criticamos, nós falamos, ele teve problemas, ele era uma pessoa, né, constantemente envolvida com a máfia italiana, também foi envolvida com tráfico de drogas, foi preso pela questão, né, do abuso que tinha em relação ao álcool, à cocaína. A gente falou de tudo isso, mas a gente também não pode negar e esquecer, eu digo, e comparando com as comparações recentes, pelo menos que nós temos no mundo do esporte, sabe? Eu falo que
a gente tem que, e hoje a gente trata essa realidade que a gente tem que parar essas pessoas que fazem ou têm essas atitudes, a gente tem que divulgar, tem que falar, tem que evitar que os clubes contratem, mas a gente coloca de uma realidade que o Maradona, a gente não pode esquecer o trabalho que ele fez, o gênio que ele foi, sabe? Tu comparar com alguns atletas que a gente tem aí e a insistência, por exemplo, Bruno, goleiro, depois de tudo aquilo lá, se insistir num atleta que é mediano pra baixo, que tem muita gente que pode fazer melhor, sabe? Essa comparação, acho que a gente tem que colocar o peso na medida. É condenável, a gente condenou todas essas atitudes do Maradona, mas acho que isso também não pode, no momento que a gente se despede de uma pessoa que reinventou o esporte. Claro, a gente condenou isso, mas a gente também tem que prestar as homenagens que lhe é devida. São 12h27. Agora nós estamos com o Ganhando o Jogo, Magno. Duas coisas. A primeira é que o Cássio me ajuda. O árbitro desse jogo Ceará e São Paulo, o árbitro anulou o gol dando impedimento corretamente, porém o VAR disse que estava legal, ele mandou reiniciar. Após o comentário na TV feito pelo Salvo Espínola, dizendo que tinha sido irregular, o VAR chamou de novo e mandou anular. O ouvinte diz que esse Wagner Magalhães, que foi o árbitro, ele é daqueles chamados para-raio. Estava impedido, ele validou, deu a saída, voltou, um erro de direito, tá dizendo. Obrigado, Wagner. Obrigado pela... E só pra gente também trazer informação de que isso também gera muita polêmica, né? A questão da linha do VAR, que alguns questionam que a tecnologia não mostra uma linha adequada, que a linha pode sofrer alterações dependendo do ângulo de imagem. Até já se solicitou que fosse feito tipo Photoshop, sabe? Dos lances, mas ainda não foi implementado isso no futebol. Lembrar? Cortou? Eu acho que alguém falou assim, eu quero lembrar. Magno. Sim, perfeito. Aproveitar antes do intervalo, mandar um abraço, estou levando já 2 dias, para o Maurício Santana, que é atendente da loja da Claro, aqui do shopping de Canoas. Então, meu abraço a ele, me reconheceu. Tu é o Luiz Magno e tal, beleza, que reconheceu pela voz, né, evidentemente. E aí... Como é que é? Reconheceu pela... Eu estava sendo atendido pelo Francisco, e o Maurício estava na bancada ao lado dos atendentes da Claro. E eu comecei a falar com o Francisco e ele, mas tu não é o Luiz Magno da Rádio Guaíba? E eu passo, assim, aquela história do caixa de supermercado, mas tu tem voz de radialista? Não, Zé Aldo. Sim. Você também já deve ter ouvido bastante vezes, o nosso Orestes também. Então, meu carinho, um abraço ao Maurício Santana, bom trabalho a ele, e está sempre nos ouvindo nesse horário, que é o horário de almoço dele ali no shopping de Canoas. Uma vez eu cheguei numa casa lotérica e a mulher foi tremendamente indiscreta comigo, Orestes. E ela falou assim, mas por que o senhor fala assim? E eu fiquei numa vergonha. Eu cheguei no caixa do supermercado e o cara, tu é de rádio, eu sei o teu nome. Eu digo, sim, quem sou eu? E ele, conheço pela voz, fala. Paulo César Carvalho, aí larguei. Um abraço, PC. Bem, vamos pro intervalo. PC. Vamos pro intervalo e a gente volta em seguida. Nós estamos pela Guaíba debatendo futebol no Ganhando o Jogo para o Banco Banrisul. Pois não, Magno? Já caiu a ficha para vocês. A gente era para estar comentando aqui agora as alterações do Leomir, do Miguel Ángel Russo, a atuação do Galhardo, a atuação, sei lá, do Marcelo Lomba, do time do Boca, e não estamos fazendo, né? Sim. Isso é maior que a editoria tradicional do a gente começa, é aquilo que o Carlos falou, parar pra pensar um pouco o que aconteceu ontem, cara. Queria dar um abraço pra alguém, né, Carlos? Mário Lima me ligou, um abraço pra ele. Viu, Orestes? O Mário Lima me ligou pra perguntar sobre questões logísticas. O Orestes tá me ouvindo aí? Claro, tô ouvindo. Então o Mário me ligou agora no intervalo, é sério, para saber sobre questões logísticas do estádio Passo da Areia, né, que é um lugar que eu conheço bem e tal, sei como é que funcionam as coisas ali. Aí eu expliquei para ele. Dava uns choques ultimamente, né? Agora não dá mais. Eu tomo choque no Passo da Areia desde 2012. Sim, agora não dá mais. Eu tenho algumas medidas especiais. Não, mais tempo, acho que desde 2009. O único problema do Passo da Areia agora é o calor no verão. Adotei algumas medidas especiais dentro para não tomar choque. Adoto em tudo que é estádio. Quem narra jogo comigo me conhece, sabe como é que eu sou. E te mandou um abraço, Mário Lima, que vem aqui sábado fazer jogo no Passo da Areia, Orestes de Andrade, pelo Timaço, viu? Grande abraço, Mário Lima, essa figura fantástica e maravilhosa, espetáculo. O nosso colega, nosso amigo, companheiro Mário Lima é um
sucesso no Rádio do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas é curioso isso. O Mário é mais sucesso ainda no Nordeste. Ele é adorado pelo público do Nordeste. Ele narrou na Sociedade da Bahia, nossa companheira. Ele já tomou um trago com o Raul Seixas? Sim, ele era amigo do prefeito, assim, Já saiu pra beber com o Raul Seixas. E ele também é ídolo em Fortaleza. Ele narrou na Verdes Mares, que é a grande emissora de lá. Então ele narrou na grande emissora de Salvador, a Sociedade, e depois na grande emissora de Fortaleza, a Verdes Mares. E ele é adorado pelo público do Nordeste também. O Mário é aquele ser humano que quem conhece adora ele pela figura humana, e ele também é adorado pelo público que curte rádio, porque ele é um grande comunicador de rádio. O Mário eu conheci, o Mário Lima eu conheci, eu como nascido e criado no interior, vim para cá só em 97, que aí sim passei a acompanhar ele em rádio, aqui na época na Bandeirantes, mas eu conheci o Mário Lima narrando pela TVE, 92, 93, por ali. Minhas primeiras lembranças do Mário narrando são nesse período ali, em que ele era o narrador da TVE. Governo Colares, né? O Mário. Exato. O Mário, e o presidente da TVE era o Bibo Nunes. O Mário, quando estava no time passo aqui do Rio Grande do Sul, ele dizia o seguinte: chegava a fazer aquelas brincadeiras comigo no estádio. Orestes, tem papel? Tem. Tem caneta? Tem. E aí me dizia: Tens cronômetro de mato? É que eu traga 2 cronômetros para ter um pestão? Aí não dá para aguentar, né? Ele é bem essa figura assim despojada, né, Mário Lima? E que maravilha. É um ser humano sem inimigos, né? Todo mundo adora o Mário, todo mundo que conhece ele adora ele. Por onde ele passa, ele se relaciona com todo mundo. Ele leva a vida de uma maneira muito leve. Não é de esquentar a cabeça, não se estressa com nada, como a gente costuma dizer. A gente viajava com o Mário, agora não temos tido mais essa oportunidade, as viagens mudaram um pouco a sua rotina. Quando chegava em algum lugar, o Mário já tinha um amigo lá que conhecia ele, que esperava ele, que estava lá pronto para recepcionar todo mundo. E sempre rolava um churrasco, alguma. Ô, meu chegado, hoje à noite lá na casa do fulano vai ter um galeto lá, vai ter um churrasco. E tinha. e era sempre do bom, o galeto do bem, assim, era muita diversão, muita bobagem, muita piada, um alto astral, uma buena onda, né, Carlos? O Mário é isso. O Mário é isso. Bom, gente, Vanderlei, Vitor Ferraz, Pedro Jeromel, David Braz, Diego Barbosa, Lucas Silva para reforçar a marcação. Diogo Barbosa, tu tem falado Diego, Diego. Por causa do Diego Souza e por causa da minha dislexia. Diogo Barbosa, o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, o lateral esquerdo, Lucas Silva para reforçar a marcação no meio, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Luiz Fernando, PP e Diego Souza. Esse é o provável Grêmio. Renato não oficializou, mas esse deve ser o time. Não tem muito melhor que isso não, né? O que pode mudar são os laterais, né, Zé? Aquilo que o Guimarães sempre fala. Os 4 laterais estão sempre revezando. Não tem muito como a gente prever quais vão jogar. Às vezes parece que vai ter um padrão no jogo seguinte, que se esperava o padrão continuar, ele acaba mudando. Então, mais nas laterais, eu acho que fica a dúvida. Ainda acho que joga Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre, mas não é descartado que jogue Lucas Silva mesmo. A mudança na volância seria uma preocupação em dar mais marcação para o Grêmio, mas a gente ouve que o time do Guarani não é um time de ficar atacando, de ficar rebenqueando o tempo todo o adversário. Então... a gente já falou sobre isso. É uma certa demasia da parte do Renato de se preocupar com o volante, aparentemente. Porque é um jogo em que esse adversário vai dar a bola pro Grêmio. É o pensamento primário, é o pensamento do jogar fora de casa. Em princípio, quando se joga fora de casa, sempre vai se achar que tem que resguardar mais. E sempre vai soltar um time em casa, independente do adversário. A análise do adversário, ela é um plano secundário em relação à análise do local do jogo. Se trabalha no Brasil com o local do jogo, se condiciona o jogo a partir do local, mesmo sem torcida. Mas se o Guarani de fato fizer aquilo que se imagina que possa fazer, que é largar a bola pro Grêmio, o Grêmio não tendo o Darlan, ele perde em qualidade de posse de bola, de trabalhar essa bola, porque o Lucas é um jogador mais de marcação, de bola longa, de chute, mas não é esse jogador do passe rápido, da organização de meio campo, não, gente.
E tem uma. Bom, eu falo de novo. Então, tem tudo online aí? Meu microfone é meu computador, gente. Desculpa. Ok, então eu abri aqui. Não tem problema. Tava até lendo. Tá eu e o aqui fazendo um bate-bola. E alguém me ligou aqui no momento que eu ia falar, mas pode falar aí, cara. O Lucas Silva, pra mim, eu vou dizer o que eu acho do meio de campo do Grêmio. O Grêmio acertou bastante com o Darlan e com o Matheus Henrique. Nesse início do meio de campo, eu tinha falado há pouco que a chave pro meio de campo do Grêmio era o início, com o Darlan e o Matheus Henrique. Que isso tornava o meio de campo mais leve, mais jovial, mais rápido, que eles não estavam tanto encerando o jogo, jogando para trás, fazendo aquele rodopio para tirar o jogador da pressão e depois distribuir, e que isso ajudou o Grêmio a se colocar dentro de campo. Eu acho que o Lucas Silva é um pensamento condicionado pelo local. O Lucas Silva vai marcar melhor, vamos trancar o Guarani e arrancar com empate, porque na arena a gente resolve. Eu acho que esse é o pensamento. E por isso eu não mudaria. Eu usaria o meio de campo. Para mim, o time do Grêmio titular, algum tempo atrás, quando o Renato estava naquela fase ruim, eu tinha falado o seguinte: eu não sei qual é o time titular do Renato. Eu não sabia mesmo. Hoje eu sei qual é o time titular que o Renato deve escalar. Sempre. Eu sei quais os laterais considera titulares? Meu time titular do Grêmio é Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Darlan e Matheus Henrique. Alisson, é polêmico isso? Não sei. Eu gosto do Alisson, acho o Alisson um jogador importante. Alisson, Jean-Pierre, PP e na frente ainda sim o Diego Souza. Esse é o meu time. Também. Eu acho o seguinte, ó, sobre o Lucas jogar hoje, a possibilidade, o Renato quer manter a tranquilidade, não quer levar gols, porque levar gols é complicada a situação depois para reverter aqui. Então ele quer garantir pelo menos um 0-0 e se der oportunidade de fazer gols. Agora eu confesso que eu tô com o Guimarães. No momento em que voltar na boa, fisicamente na boa, o Alisson para mim é titularíssimo do Grêmio. Podem ter certeza. Só não vamos esquecer de uma coisa, né? Essa fase Renato agora, esses últimos anos do Renato, o Grêmio tem se mostrado um time forte fora de casa nos mata-matas. Por vezes até decidindo as chaves, ganhando fora de casa. Foi assim contra o Barcelona de Guayaquil, perdeu em casa, mas fez um 3-0 que daí, na volta aqui em Porto Alegre, pôde perder. Então, a final da Libertadores, o Grêmio venceu. Então, esse Grêmio contra o Atlético, enfim, exemplos não faltam do Grêmio desempenhando bem fora de casa. É até um pouco contra, assim, essa história anteriormente, aquela coisa de buscar resultado primeiro fora de casa, 1-0 perdendo até que tá bom para reverter, como foi Mano Menezes, por exemplo, em 2007. Esse Grêmio é um pouco diferente. E o que o Guimarães falou sobre os dois caras do meio campo, eu estendo ao Jean-Pierre. Eu acho que esses três se complementam e se potencializam. O que eu observo assim, eu sou meio raçudo, né, gente? Eu não me entreguei ainda. Eu gostaria de ver uma sequência do Churin, mas o que eu observo é que o Renato tem tido êxito nessas fases da competição. Eu até li a melhor coisa do mundo pro Grêmio foi ter contratado o Diego Churin, porque o Diego Souza voltou a jogar futebol, voltou a concluir, voltou a fazer gols. Ele sentiu o tamanho da sombra que tá ali no reservado, louco para entrar e fazer um futebol tão bom quanto o dele. Foi maravilhoso, pro ponto de vista de contratações, pro ponto de vista pessoal, de desempenho pessoal do Diego Souza, foi a melhor coisa essa contratação do Churin. Eu tenho uma visão... Pode ter um pouquinho disso, viu, Mário? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Só isso é pouco. Pode ter, eu concordo contigo que a chegada do Churin pode ter ajudado, mas eu acho que ela é mais fundamental, esse ganho de desempenho do Diego Souza é mais fundamental pelo meio campo que o Grêmio tem colocado em campo, com perdão da repetição, mas é mais por isso do que propriamente a chegada do Churin, que concordo que possa, claro, dar uma puxada na orelha do cara, o cara ficar mais ligado, mas ao mesmo tempo eu acho que tem a ver com o desempenho também do que proporcionam Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. Eu associaria o retorno do Jean-Pierre em grande estilo, jogando bola e fazendo o time funcionar. E é por isso que eu gostaria de uma sequência pro Churin, mas eu não vou ficar criticando o Diego porque ele tá jogando bem. Senão até pode parecer uma forma equivocada de tratar a matéria da crítica, da análise. Eu vou ficar aqui fazendo uma crítica pela crítica, uma crítica sistemática, e não é essa a minha característica, que siga o Diego e que ele seja feliz, mas se colocar um jogador mais jovem,
com mais intensidade, a impressão que eu tenho é que o time pode ganhar ainda mais. Aquilo que tá bom pode melhorar um pouco mais. E isso está relacionado diretamente aos meninos que dão mais dinâmica na cabeça da área e essa capacidade de criação, de passe, de lançamento, de cavar um espaço, de colocar no ponto futuro em condições de definição, que vem sendo encontrada no Grêmio a partir da volta do Jean-Pierre. Mas é apenas um ponto de vista, a gente não está ainda com o material à frente, à nossa vista, para saber o que vai ser o confronto Guarani contra Grêmio. Não sabemos esse Guarani exatamente como vai se comportar, mas a ideia de, não, vou me garantir no primeiro jogo para decidir fora, para decidir em casa no segundo jogo, é uma ideia mais antiga, um pouco conservadora, para não dizer uma ideia um pouco medrosa. E o Grêmio não pode contra o Guarani levar o jogo para o lado do medo. O Palmeiras ontem pegou o adversário e deu a ele o tamanho que ele tem. Propôs o jogo. O Santos com a LDU, né, Zé? Sim. Ganhou lá em Quito. E praticamente definiu a sua vaga. E o que aconteceu ontem com o Palmeiras é que igualmente ele encaminhou. E uma vitória boa, uma classificação na fase de maneira convincente, passa mensagem para os adversários ali na frente, mostra o tamanho, a condição de competidor que está de fato brigando por título e vai construindo uma imagem de confiança no próprio time. Então eu entendo o Renato, eu acho que ele merece crédito, mas a ideia de pensar pequeno, de pensar com excesso de respeito ao time do Guarani, alguém está dizendo assim, não, mas olha só, o Guarani eliminou o Corinthians já 2 vezes, eliminou não sei o quê. Vou te fazer uma pergunta, já que a dos jogos, tá aqui no... viu, Carlos? Fala. Não, só desses jogos que eu acompanhei, para mim o único que ainda está em aberto é o Flamengo. O Racing jogou mais que o Flamengo na Argentina e eu não duvidaria de uma virada, ou não digo nem virada, mas de uma vitória do Racing no Maracanã. Agora Palmeiras está decidido, Santos está decidido, River Plate está decidido para mim, é o que eu imagino. Deixa eu te dizer uma coisa, tu tem uma certa... Fala, meu bruxo. Não sou teu... Fala, não meu sou líder. de ninguém. Fala, meu coordenador. Por que tu tem uma certa dificuldade em classificar os confrontos de maneira prévia como desiguais? Você já notou que sempre dá um jeitinho de aproximar, mesmo quando for Barcelona e Ibis, tu vai dizer, não, mas é o seguinte, ó. Não, eu tô fazendo o contrário. O Ibis tem um jogador que tal, então eu entendi errado. Então eu tô burrão. Não tá fazendo o contrário, tô dizendo, o Grêmio tem que mostrar que ele é o grande da relação. Então eu emburreci. Então tu tá certo. Não, e mais, Carlos. Queria te provocar e não consegui. Eu inclusive, eu referi a imposição do Santos na altitude sobre a LDU e a vitória do Palmeiras lá contra o Delfino. Mas todo treinador tem cuidado também, né? Tu não acha É normal ter cuidado. Eu acho que então concordo contigo. Não, mas Mas era isso que eu tava dizendo. O Renato não se mostra tanto assim. Tem forma de ter cuidado. O Sampaoli cuida do adversário jogando o adversário para dentro da própria área. E vai lá e martela e ganha. Mas, ô Zé, justiça seja feita. O Renato não se comporta tanto assim, tão cuidadoso fora de casa. Ele vai para cima, cara. Pelo menos a impressão dos grandes mata-matas do Grêmio foi assim. Final de Copa do Brasil, final de Libertadores, sempre empurrando os caras. Na realidade, a ideia até já chegar definido, né? Pra ele ter mais segurança aqui, poder até fazer algumas experimentações, pelo que ele vem demonstrando nas últimas competições. Exatamente, Ana, é isso que eu defendo. Eu acho que tem que ter um cuidado, que é um torneio diferente, né, cara? Daqui a pouco o cara vai lá e faz 2 gols no Grêmio, por acaso, dá uma loucura e faz 2 gols, e aí? Como é que fica? Então, todo cuidado é pouco. Eu acho que tem que ter cuidado. Não pode ser um cuidado extremo, exagerado, mas um cuidadinho ali tem que ter. E eu acho também que a gente fala, e o ouvinte acho que comentou, né, a questão da eliminação do Corinthians. O Corinthians vinha numa péssima fase, muito desorganizado, um jogo que não foi bonito, que teve uma queda de rendimento, assim, não foi um jogo vistoso, assim, nossa, eliminou com uma certa vantagem. Não, o Corinthians estava muito mal, acho que o Grêmio não está na mesma situação. A ouvinte Alia Coelho está preocupada porque ela disse que, como é que ela vai ver o jogo, ela está perguntando. Alguma televisão vai transmitir? Esse jogo não tem TV. É Facebook, 100% Facebook. Facebook e Rádio Guaíba. Sim. O rádio é o parceiro não, nessas a imagem é Facebook. Não é Facebook Rádio Guaíba, não vamos mentir pro ouvinte, só para pegar audiência. A imagem do jogo... Facebook e Rádio Guaíba. Ok, aí sim, né, para não ficar chato, né? É uma invenção da Conmebol, eu não gosto do jogo no Facebook, eu acho que o jogo tem que ir pela televisão, eu ainda acho o satélite maior que o streaming, e o streaming do Facebook eu acho bem ruim, mas é o que temos para o momento. Ouça a Rádio Guaíba, evidentemente, temos que chamar
para a nossa cobertura, a nossa transmissão. Mas a imagem, enfim... A imagem é streaming. É horrível para transmitir, inclusive, é ruim, um monte de coisa. A galera acha e o que é estranho porque a Comebol tem, né? Eles criaram os canais Comebol que bota na TV. Bota num pay-per-view pago e fica melhor, sabe? Do que o Facebook. É que o Facebook tem uma... Eu odeio o Facebook, eu acho ruim o Facebook, tá? Eu não gosto da rede social, acho palha, acho feia, acho... Ela é esteticamente feia, as pessoas... Eu inventei uma época de aceitar tudo que é amizade, um monte de gente que eu não conheço, que é chata... que enche o saco, então eu não gosto do Facebook e infelizmente eu vou ter que entrar no Facebook. Ontem eu até postei o lance do Maradona no Facebook, mas eu vou ter que entrar no Facebook para poder ver o jogo, entendeu? Faz um canal próprio de streaming, sei lá, faz um canal, bota no pay-per-view da Comebol TV, não sei, inventa coisa. E as pessoas acham que eu sou anti-tecnologia, não sou anti-tecnologia, mas isso que a gente tem aí é chato, eu acho ruim. Ainda é ruim, pode melhorar um dia. A dona Lia falou rádio sempre, mas ela traz uma outra situação aqui que remete a um outro tema. Ela disse que hoje ela ouviu, porque ela ouve rádio o tempo todo, ouço a Rádio Nacional aqui do Rio, aqui no Rio, ela está falando do Rio, portanto, pela manhã. E hoje a correspondente da França relatou o seu constrangimento em relação às críticas da imprensa francesa ao Neymar, por simulações de faltas e discussões com árbitros. Ela afirmou que acredita que, por esse motivo, ele não será eleito o melhor do mundo. É que saiu ontem a lista dos concorrentes ao título de melhor jogador da FIFA. E 2 brasileiros estão entre eles. Um é o Neymar e o outro é o goleiro Alisson, que está agora atualmente de reserva na seleção brasileira, mas que na Europa está em alta cotação. Tem impressão que Lewandowski já levou isso? A gente tem falado muito sobre essa... nós estamos falando da indicação dos melhores da FIFA para... O Lewandowski nunca foi o melhor do mundo. Na temporada, Carlos. Entre os concorrentes ele está... não lembro, cara. Não lembro mais. Ele levou o Bayern esse ano ao título da pode Champions. Ser, não lembro mais. Nesse ano... Acho que o Lewandowski merece, acho que o Neymar merece estar entre os 10, primeiros. Acho que o título da Champions vai dar para ele de melhor do mundo, a conquista. Quase que automático. Eu vi a lista ali, tem algumas coisas que eu não botava. Não colocaria, sei lá, 2 do Liverpool. Liverpool, tá, tem o título da Premier League, tem o Mané, tem o Salah, ok. Mas eu senti falta de um jogador em especial nessa relação, que é o Joshua Kimmich do Bayern de Munique. Para mim esse cara tinha que estar. Tem a relação dos jogadores aí? Não, mas eu pego aqui. Mbappé, são 11. Mbappé, Neymar, De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Messi, Salah, Mané. Que mais? Faltam 4 jogadores. Lewandowski, Thiago Alcântara. A surpresa é o Thiago Cristiano Ronaldo, já falei. Kevin De Bruyne, Lewandowski, Mané, Mbappé, Messi, Neymar, Sérgio Ramos, Salah e Van Dijk. Sérgio Ramos e Van Dijk. Eu tiraria o Van Dijk da lista. Acho que o Sérgio Ramos é justíssimo que esteja na lista, mas eu também acho que o Benzema seria um jogador interessante para estar. Eu tiraria o Van Dijk da lista e eu colocaria o Joshua Kimmich. É muito boa a lembrança do Thiago Alcântara, tá? E outros vão meio que assim, empurrando com a barriga. Eu não sei se os 2 do Liverpool colocaria. O Van Dijk nessa temporada eu não colocaria com certeza. Colocaria como eu falei, o Kimmich. E do Sérgio Ramos é boa lembrança, tá? Fez uma temporada estupenda. Quer dizer, jogadoraço. A gente menospreza o Sérgio Ramos porque às vezes ele é violento ou porque, sei lá, ele tá jogando. É um dos maiores zagueiros da história. O Sérgio Ramos. Ele é um zagueiraço. E acho que a lista no final das contas está de bom tamanho. Como faz tempo que o Brasil não tem mais de um, né? Entre esses finalistas, que chegava a ter os 3. Exatamente. Roberto Carlos. Tá na hora da gente produzir mais. Era Roberto Carlos, Ronaldo e qual era o outro? Ronaldinho? Não, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldinho. Não, na mesma disputa tinha mais de um, né? Sempre tinha Roberto Carlos e Ronaldo. Era Roberto, Ronaldo e Rivaldo, se não me engano, no mesmo ano. E tinha depois com o Ronaldinho. E aí deu uma época que foi o Ronaldinho, Kaká e Adriano chegou a estar entre esses 11. Há quanto tempo só dá o Neymar? É só as escolinhas pararem de formar robozinhos, né? Mas esse evento é mundial. Eu acho que também tem uma coisa de safra aí, né? Ano passado até ensaiou o Alisson, tá nessa lista, mas um goleiro. Fora isso, e aí a gente fica pensando, olhando pro outro,
quem de fato merece estar nessa lista. Eu faço a pergunta para todo mundo e ninguém sabe me responder. Quem é o segundo melhor jogador brasileiro? Dos nossos? Brasileiro, qual é o segundo melhor jogador brasileiro? Pode ser Marquinhos na temporada, né? O Marquinhos jogou uma enormidade na Champions. É um voto considerável. Quem é? Vai, é difícil. Quem é o Bebeto do Romário? Quem é o do Neymar? Quem é o Bebeto do Romário? Quem é o Rivaldo do Ronaldo? Quem é o Garrincha do Pelé? Quem é depois o Rivelino do Pelé? Uma correção aqui, nunca houve três, entre os três, no caso, Era três sempre finalistas. dois, né? Ronaldo e Roberto, em 97, ficaram com o Bergkamp. Era o outro jogador, e o Zidane também, que houve um empate, Bergkamp e Zidane. Foram considerados aí os dois terceiros colocados. Por exemplo, vocês acham, por exemplo, que Cristiano Ronaldo e Messi, que eram os caras sempre de ponta, estão perdendo terreno na busca desse título de melhor do mundo ou não? Eles estão na lista. Eles estão envelhecendo também, né? E o Messi tem a questão do próprio entorno, né? O Barcelona já não tá mais indo às cabeças, como a gente diz. Daí isso também tira um pouco do que o cara faz. Tu olha um jogo do Barcelona, mesmo ele indo mal, o Messi mostra que ainda é o gênio que é, mas se não levar Barcelona às finais de Champions, se não for campeão espanhol, essas coisas assim, também fica difícil ficar dando prêmio para ele. Mas ele tá sempre ali no top, né? Bem, precisamos encerrar a edição desta quinta-feira, 26 do mês de novembro do ano de 2020, do nosso Ganhando Jogo aqui pela Rádio Guaíba, em nome do Banco Banrisul. Hoje tem Grêmio, 9h30 da noite, o Grêmio pela Rádio Guaíba contra a equipe do Guarani na Copa Libertadores da América, abertura dessa fase. Ontem era para ter o jogo do Inter em Porto Alegre, mas em virtude da morte do Maradona não ocorreu o jogo. Ficamos sabendo, em função da morte, da grande amizade de Renato Portaluppi com o Maradona. Não sabia que era tão próximo o Portaluppi do Maradona, mas eles são de fato, eram amigos íntimos. Obrigado a todos, obrigado a Ana, ao Orestes, ao Carlos, ao Magno, a nossa equipe toda, o Gutierre. Um bom jogo para todos que estarão na transmissão hoje à noite e voltaremos amanhã, 11 da manhã, com o Ganhando Jogo. Muito obrigado, boa tarde. Vem cá, gente, daqui um pouco tem